E com o fim da série do Pinguim, hoje nós vamos discutir aqui alguns pequenos elementos, algumas pequenas sementes que podem ter sido plantadas nesse trabalho envolvendo o Oscub, que podem germinar no segundo filme do Batman. Vilões que podem ter sido referenciados, ao mesmo tempo algumas teorias envolvendo o futuro, muita coisa pode ser explorada com o que foi construído envolvendo esse novo trabalho desse universo do morcego. Inclusive os fãs já estão bolando várias teorias aí, envolvendo silhuetas em locais específicos da série, que dá toda a pinta que pode ter entregado então quem são os vilões do próximo filme do Batman. E tem o seu sentido, mas será que realmente isso pode acontecer? É que eu vou discutir aqui com vocês. Primeira coisa que eu vou destacar aqui é que muitos rumores surgiram antes da estreia da série do Pinguim, onde a galera dava quase que garantido a aparição do Máscara Negra, que não teve nada de Roman Sionis, Máscara Negra, também do Espantalho, teve nada do Espantalho também, e além do mais do Scarface. Esse rumor rolou também. Foram três coisas que a gente foi pegando com o passar do tempo, que no final das contas, aconteceu nada, não teve nada. A não ser que algum personagem que tenha relação com essa construção, que se revelará no futuro, traga então a confirmação dos rumores. Mas algumas coisas que foram levantadas nas redes sociais e olha, eram realmente barcas furadas. Agora, teve um rumor que foi levantado que meio que se confirmou aqui, mais ou menos na verdade, o Cara de Barro. Pois é, isso era discutido anteriormente, que a gente poderia ter o Cara de Barro aparecendo nessa série. E no final das contas, apareceu. A Ivy Carlo é o Cara de Barro desse universo do Matt Reeves. A gente achava que iria ver o Cara de Barro da Era de Ouro aparecendo, no final das contas nem esse Cara de Barro fundamentado apareceu, foi outra coisa. A Ivy é uma personagem que é a personagem da noite, que usa todas as fantasias possíveis que o público pede. E no final das contas, ou melhor, no final da série, nós temos ela se transformando na mãe do Pinguim para atender às exigências então do seu cliente. Da Cara de Barro, não tem muito pra onde fugir, meus amigos. O Matt Reeves, ele surpreendeu a galera. A construção do Cara de Barro aqui é muito mais fundamentada do que nós imaginávamos. Será que ela vai aparecer nos próximos filmes do Batman? Não vai aparecer? Vai ficar por aqui mesmo? Se o Pinguim vai aparecer, tem chance da Ivy também dar as caras aí. Mas eu não sei se o Cara de Barro, ou essa versão do Cara de Barro aí, vai ter algum tipo de influência nas próximas tramas do universo do morcego. Eu acredito que é pra ser uma coisa só pra série do Pinguim. Agora a gente passa para outra discussão que envolve outros rumores que se tem discutido sobre a possibilidade do Harvey Dent aparecer no segundo filme do Batman. Nós tivemos um jornalzinho lá da produção da série do Pinguim citando que o novo promotor chegou em Gotham City. O último promotor acabou indo dessa para pior no primeiro filme do Batman, Coulson. E agora então você pode ter a chegada então de um novo promotor. Talvez seja o Harvey Dent. Aqui na série do Pinguim, nós temos um pequeno momento importante da conversa então do nosso vilão mora ali, o Oscub, conversando então com o vereador, o Sebastian Hayden. E o Sebastian fala sobre uma força que está sendo criada pela Bella Real envolvendo anticorrupção. Ou seja, a Bella vai atrás de todos os corruptos possíveis, na polícia, os políticos mesmo e coisa nesse sentido. Então o bicho vai pegar nessa construção que está sendo feita. E o Harvey Dent sempre foi essa figura aí, o Apollo de Gotham City, que dá a cara à tapa, né? Pegou? Ele é o cara que geralmente nas retratações, então, do começo de carreira desse personagem, ele tá caçando a máfia de Gotham City, indo atrás, tentando colocar todo mundo atrás das grades. Em consequência, também os corruptos da cidade. Então você tem uma relação forte no que envolve esse tema com o Harvey Dent. No caso, a temática máfia, ela já foi explorada no primeiro filme do Batman, com Carmine Falcone, e na série do Pinguim, exaustivamente. Eu não acho que eles vão voltar a falar sobre máfia no segundo filme do Batman. Eles precisam dar uma escalada e ir para algo maior, que é o próximo assunto, um dos próximos assuntos que nós vamos discutir. Então eu acredito que o trabalho que vai ser feito com Harvey, se eventualmente ele aparecer no segundo filme do Batman, mas que quem sabe tem chance, é um personagem importante, mas eu não acredito que eles vão trabalhar o Harvey se opondo à máfia de Gotham City. Porque você já eliminou também os maiores mafiosos de Gotham, Carmine Falcone, Sal Moroni, não precisa mais falar sobre isso. Então a gente pode ter a concentração do Harvey fazendo parte dessa força anticorrupção, caçando então os corruptos dentro da polícia, os políticos e assim por diante. Então você pode ter o Harvey sendo essa força muito importante junto com a prefeita de Gotham City e com o próprio Batman, quem sabe, e o comissário Gordon. Será que podem eleger o comissário Gordon como realmente o grande chefe da polícia? Vamos ver. Mas você pode ter o Harvey fazendo parte dessa força, ele se colocando contrário então aos corruptos da cidade. Essa é a grande concentração que você pode ver desse personagem e quem sabe então dentro desse desenvolvimento você tem o Harvey se dando mal com os corruptos, contra os vereadores,
contra qualquer tipo de personagem um pouco mais complicado dentro dessa parte. Então eu não duvidaria da inclusão do Harvey dentro dessa parte ali, desse grupinho. E ao mesmo tempo você pode ter o Harvey fazendo parte da força anticorrupção do começo ao fim, e não necessariamente aconteça algo com ele para virar o Duas Caras. Talvez eles deixem isso para mais para frente, para um filme, para uma série, não sei. Mas eu acho que implementar o Harvey seria uma boa nesse aspecto. Eu acho que essa dica que foi colocada ali é muito importante. Agora, outro vilão que tem sido muito citado em rumores, que já foi referenciado no primeiro filme, que pode dar as caras aqui também, é o Thomas Elliot, conhecido como o Silêncio. Esse é um rumor que vem sendo fomentado exaustivamente. O Silêncio vai ser o vilão, o Silêncio vai ser o vilão, etc, etc, etc. E na série do Pinguim nós temos outras referências envolvendo esse personagem. Lembrando, no primeiro filme nós tivemos aquele repórter, um Elliot, que ia entregar os podres envolvendo a família Wayne, ser uma arca, e o Carmine vai lá e passa o cara. E a gente descobre na série do Pinguim que os Elliot são ricaços também. Eles dominam a mídia e ao mesmo tempo eles têm também um nome grande dentro da cidade. Tanto é que o Pinguim chega a falar sobre a Ponte Elliot. Essa ponte ela é importante referenciada naquele quadrinho Portões de Gotham. Um belíssimo quadrinho, vale a pena você dar uma lida. O Silêncio aparece inclusive lá. Os Elliots fazem parte das famílias fundadoras de Gotham. Aqui eu acredito que na adaptação do Matt Reeves nós teremos os Wayne, os Arkham, os Elliots, os Cobblepot cai fora porque não existem nesse universo, né? O Oz é Kirby só. Talvez você não tenha outra família importante que são os Kane. Nos quadrinhos, originalmente, a Martha não é Arkham, ela é Martha Kane. Depois que ela se casa com o Thomas, ela vira uma Wayne, mas ela fazia parte dessa família, uma família que é bem corrupta dentro de Gotham City, uma família bem complicada. Então, quem sabe você pode ter essas três famílias fundadoras, né? Wayne, Arkham e os Elliots. E aí nós temos então toda a vingança que quem sabe o Thomas Elliot possa trazer para Gotham City a partir do segundo filme. Você tem até um ponto muito importante no final da série, que eles fazem os créditos aos quadrinistas. Geralmente eles têm algumas obras, né, os escritores, showrunners, diretores assim por diante, eles pegam algumas obras de quadrinhos do Batman e usam como fonte para fazer toda a sua criação. E aqui na série não foi diferente. E aí você tem nomes importantes ali aparecendo no que envolve a criação de personagens do universo do morcego. Por exemplo, você tem o Dustin Nguyen, Graham Nolan e o Scott Snyder, que participaram do quadrinho Portões de Gotham. Ao mesmo tempo, nós temos o nome do Paul Dini, que foi um escritor que soube trabalhar muito bem com o silêncio. Na verdade, talvez seja o escritor que melhor trabalhou o silêncio. O Dustin Nguyen participou da obra Coração do Silêncio também. Então olha aí, quem sabe, né? Nós temos os indícios nos créditos também das obras que eles estão usando como referência para construir todo o seu trabalho. Mas como então Portões de Gotham citam a Ponte Elliot, você tem indícios nesse sentido. Quem sabe uma construção maior do silêncio pode vir das inspirações da obra do Paul Dini. É claro que todos esses nomes de quadrinistas aparecem em outras obras também. O Chuck Dixon e o Graham Nolan, por exemplo, eles participaram no que envolve a construção do Pinguim, se tornando o mafioso chefe do Iceberg Lounge, a partir então do trabalho desses dois quadrinistas que nós temos essa virada envolvendo o Pinguim. Então tem esse detalhe. Mas ainda assim, o Graham Nolan, ele participou ali de uma maneira menor, mas ele esteve em Portões de Gotham. E é interessante ele aparecer perto do nome do Dustin Nguyen, que também participou dessa obra aí. Então, ao que parece, o Portões de Gotham pode ter sido uma obra muito importante aí para fundamental que envolve então o desenvolvimento dessa série. Então, o silêncio é aquela coisa que fica rondando que envolve o segundo filme do Batman. Tem chance disso acontecer, de realmente ele ser um dos vilões. Agora, outro grupo, ou outros vilões que tem sido fomentado de uma maneira um pouco mais forte, são, ou é, a Corte das Corujas. Personagens que foram criados pelo Scott Snyder e pelo Greg Capullo, que tiveram ali sua primeira aparição em Batman dos Novos 52, bem no comecinho da série. A primeira saga, o primeiro arco de histórias dessa fase é Batman, a Corte das Corujas. E esse grupo ele despontou bastante, é realmente um grupo de vilões aí que são bem conhecidos pelos fãs e ao mesmo tempo fora. Tivemos recentemente o jogo Gotham Knights, trazendo então eles como os inimigos da cidade. Por mais que a Corte não seja necessariamente o grande inimigo final desse jogo, e sim é a Liga dos Assassinos. Mas de qualquer maneira ainda assim tem uma influência forte. A galera fomenta um pouquinho, quem sabe, uma possibilidade de ter a Corte das Corujas. Aquele primeiro cartãozinho que o Charada coloca lá como sua pista, você tem a coruja lá. Então a galera falou, pô, isso aqui não pode ter sido gratuito, né? O Matt Reeves conhece o universo do Batman, o Matt Reeves sabe o que envolve os vilões mais conhecidos. A produção não teria colocado gratuitamente. Entretanto, meio que fica só por isso mesmo essa referência. Agora na série do Pinguim, outra coisa que o pessoal acabou batendo o olho e trouxe como uma possibilidade de indícios envolvendo a corte
no segundo filme é quando nós temos a prefeitura de Gotham City, quando o Pinguim então vai conversar com o Sebastian e que fala então sobre aquela força anticorrupção. Os fãs apontaram que as cortinas dentro da prefeitura têm silhuetas de corujas, dando quem sabe a dica pro segundo filme. E aí vem um ponto importante, né? Pô, será que realmente a produção colocou isso para ser uma dica? Será que na verdade é só cortinas normais? Primeiro que teve gente que falou, eu não consigo ver uma coruja ali, eu vi um gato, eu vi nada. Mas, assim, tem uma silhueta de coruja ali, dá pra você ver a silhueta de coruja, então não é tão absurdo pensar nesse sentido. Se a produção realmente colocou como uma dica, olha, depende muito das coisas. Porque, primeiro, todo detalhe que envolve o cenário de produção, ele é estabelecido pela parte que tem a função disso. Nada é colocado gratuitamente. Agora, isso não quer dizer que pode ser necessariamente baseado em quadrinhos. Na verdade, pode ser uma decoração padrão do que envolve o executivo da cidade, dos Estados Unidos e coisa nesse sentido. Tem um detalhe legal que envolve a sala oval da Casa Branca, onde o presidente fica dos Estados Unidos, que lá na sala oval tem um X em uma das paredes da sala do presidente lá, né? E é uma coisa que aparece nos filmes X-Men, que na verdade é uma, de certa maneira, coincidência, porque esse X existia lá. Ao mesmo tempo pode ser que no desenvolvimento ali da produção isso foi uma coincidência com o que já existe de padrão no que envolve a decoração de prefeituras. Mas ao mesmo tempo, nada é gratuito. Tudo é pensado para compor aquela cena, inclusive toda essa decoração. Então quem sabe pode ter sido uma dica. E você está falando do estabelecimento que é uma prefeitura, e a corte das corujas domina tudo que envolve o executivo e os corruptos da cidade. Então, né, tem algumas ligações fortes aqui. Segundo Matt Reeves, ele forneceu alguns pequenos detalhes do que envolve então o segundo filme do Batman. Ele ressaltou que o Batman então vai investigar outro mistério que cava a história épica sobre corrupção mais profunda e vai a lugares que nem o Homem-Morcego poderia prever no primeiro filme. As sementes de onde isso vai estão todas no primeiro filme. Essas palavras do Reeves, inclusive, fomentou a galera achar que a corte poderia ser realmente o grupo de vilões que o Batman enfrenta no segundo filme. Porque, de novo, a máfia já foi usada exaustivamente no primeiro filme do Batman e na série do Pinguim. Eu não acho que eles vão repetir de novo a máfia. Se eles estão entrando na questão de corrupção, a corte das corujas realmente é o que simboliza a corrupção na cidade. Aquela elite maléfica que domina tudo e todos e faz então com que as suas garras se oponham então a quem possa se colocar contrário a eles. Então, isso tudo que é falado pelo Reeves realmente, né, dá uma pista do que pode ser a corte. E ao mesmo tempo você vê esses pequenos detalhes e fala, pô, será que realmente tudo isso é gratuito? E eu acho muito interessante que lá no quadrinho Batman Portões de Gotham, referência novamente, foi o momento que o Scott Snyder, que é o criador da Corte das Corujas, começou a colocar pequenos elementos, pequenos easter eggs envolvendo corujas, que acabou então sendo um foreshadow, de certa maneira, para a Corte chegando no próximo arco dele que ele escreveria do Batman. Então você vê a corujinha aparecendo ali, um ninho de coruja aqui, a colar, então o cara já estava pensando nisso. Será que o Matt Reeves, a Laura Frank, toda a produção ali já foi plantando essas pequenas dicas, tal qual foi o quadrinho? Nos créditos dos quadrinistas da série do Pinguim, você tem os nomes ligados ao Corte das Corujas aparecendo. Scott Snyder, Greg Capullo, Jamestown DeFort. Então você tem essa galera ali que trabalhou com a corte também sendo referenciada. Mas ao mesmo tempo, anteriormente, o filme do Batman já trabalhou com obras do Snyder e do Capullo, que foi Ano Zero, que nós temos toda a enchente acontecendo em Gotham City. Isso já é uma referência ao que envolve o Ano Zero. Então, como aqui nós temos a série do Pinguim tendo consequências do que envolve essa enchente toda, você tem até o Victor e etc. Então pode ser, na verdade, que o Snyder e ao mesmo tempo o Capullo são referenciados por este aspecto, e não necessariamente pela corte das corujas, mas ao mesmo tempo pode ser então, né? No fim das contas, temos uma longa jornada até 2026 aí. Muitos desenvolvimentos vão ser feitos, muitas informações vão chegar, teremos os atores sendo contratados e saberemos mais um pouco dos personagens que fazem parte dessa nova toada, mas enfim, até lá nós veremos aí quais dessas informações, dessas teorias dos fãs aí podem realmente se realizar. Mas quem sabe, já que o Matt Reeves falou que muitas sementes foram plantadas no primeiro filme, tem chance realmente de tudo que foi colocado ali se concretizar em The Batman Parte 2. Eu talvez acho que o silêncio seja a carta mais previsível de se aparecer, né? Rush, silêncio, já foi citado tudo isso, Thomas Elliot, ou pelo menos os Elliots. Esse aí, olha, eu diria que tem muita chance.
Corte das Corujas eu não descartaria fortemente. Talvez o Harvey poderia ficar sobrando, mas ainda assim é um personagem que se encaixaria. O que eu sinto nessa história toda é que talvez a Selina Kyle ela possa ficar sobrando um pouco nessa trama toda, porque o arco dela foi um tanto quanto esgotado no primeiro filme. Ela conseguiu resolver seus problemas com Carmine Falcone. O objetivo dela pode ser agora então a Sofia, né? Ir atrás dela, conversar com ela, mas eu sinto que isso fica uma coisa à parte do que pode ser a investigação do próprio Homem-Morcego, não cruzando o caminho com a Selina. Então quem sabe eles possam contar uma história apartada em relação ao filme do Batman, mas focando na Selina, com seus objetivos diferentes envolvendo a Sofia. Mas eu não consigo encaixar necessariamente no segundo filme do Batman. Vamos ver o que acontece. Mas aí, o que você acha desses personagens citados? Corte das Corujas, Silêncio, Harvey Dent, quais deles poderiam aparecer no segundo filme do Batman? Acho que realmente a série deu ali dicas envolvendo a Corte das Corujas. Eu sei que vai ter muita gente cética falando, não, isso não é possível. E a gente fica meio cético, né? Mas às vezes as coisas se realizam. Todas as nossas dúvidas serão resolvidas futuramente. Mas comente aqui embaixo tudo o que você acha, bem como todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Já que eu comentei a série do Pinguim, dá uma olhadinha então ali nas minhas considerações envolvendo todos os episódios. Tem a playlist onde eu comentei várias coisas dessa série muito importante e extremamente boa. Veja lá. Além do mais, cheguei então a comentar aqui o sumiço do Batman também, o que eu tô achando, que pode ter relação com a Corte das Corujas também. Será? Né? Então tem esses detalhes legais aqui que eu comentei. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar este projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.